Estamos no ar com mais um episódio do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de fato. Por aqui a gente discute os principais temas do Brasil e do mundo e você discute com a gente. Eu sou a Nara Lacerda, vou com você pela próxima 1 hora, muito bem acompanhada. Comigo está o meu colega de redação, Igor Carvalho, que vai levar este podcast comigo pela próxima hora. Tudo bem, Igor? Olá, Nara Lacerda, bom dia, mais uma semana começando. E eu vou aproveitar aqui, eu tava com saudade, já falei antes aqui, faz tempo que ele não nos visita, está aqui conosco, comentarista fixo do 3x4, doutorando em mudanças sociais pela Universidade de São Paulo, Juninho Júnior. Tudo bem, Juninho? Prazer estar de volta aqui, tava com saudade também de vocês. Boa. Boa prosa, né, Nara? Vai ser uma ótima prosa. O bom da gente ter uma lista grande de comentaristas é a diversidade de bate-papo que a gente tem aqui no podcast. Mas o ruim é que a gente fica com muita saudade, porque demora muito para repetir, para eles voltarem aqui. Bom, vamos lá. Não esquece que você pode acompanhar essa edição do nosso podcast 3x4 no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook e também no X. Depois o programa fica disponível nas principais plataformas de streaming, manda sua mensagem, entre em contato com a gente e não esquece que a gente está também no Dial, na Rádio Brasil de Fato FM 98.9, na Grande São Paulo. É muito bom estar com vocês pelo Dial também. Igor, hoje nós temos um debate que está mexendo com o Brasil por diversos motivos. Espinhoso, Nara Lacerda. A gente vai falar sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal, o STF, da responsabilização das plataformas digitais, as Big Techs, por conteúdos ilegais, mensagens de ódio, fake news, enfim, o debate sobre a responsabilização dessas grandes empresas de tecnologia em cima do que usuários e usuárias publicam nas plataformas de redes sociais. Lá no Supremo Tribunal, a maioria já está formada pela responsabilização dessas postagens, dessas empresas por essas postagens, mas há detalhes nessa maioria formada. A decisão de que as Big Techs precisam ser responsabilizadas por esses conteúdos, mexe com a direita, ressuscita o discurso de que qualquer regulação no ambiente online é cerceamento de liberdade de expressão, é censura, e a gente vai entender até que ponto isso aí vale de alguma forma, ou se é só mais uma falácia da direita. Bom, ontem o julgamento foi paralisado, com 8 votos favoráveis, só um contra. Acho que é esse o placar, né, Igor? Acho isso, que tá certinho. 8-1. E falta uma votação só, falta um posicionamento só do ministro Cássio Nunes Marques. Bom, segundo informou o presidente da Corte, ministro Barroso, após a conclusão dos votos, o próximo passo é analisar as consequências para as infrações, os detalhes disso tudo, que é mais ou menos aí que os ministros estão divergindo. Como é que a gente vai colocar isso em prática? Bom, com a matéria vencida, por aqui a gente vai adiantar esse debate para tentar entender o que é que muda na nossa vida, no mundo da internet. Temos uma convidada muito especial, né, Igor? Exatamente, Nara Lacerda. Para falar sobre isso, nós convidamos a Bia Barbosa, integrante do DIRACOM, Direito à Comunicação e Democracia, e representante da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI.br, que fala diretamente da Noruega. Olá, Bia, tudo bem? Longo currículo, Bia Barbosa. Não, bom dia, gente. Bom dia para vocês. Boa tarde aqui já. Aqui já são 4 da tarde. Obrigada pelo convite. E que bom estar aqui com vocês para a gente discutir esse tema que acho que interessa a vida de todo mundo, né? Legal. Bia, eu vou começar te indagando sobre essa decisão já consagrada, né? O julgamento ele termina hoje, mas a decisão já está tomada. Queria saber o quanto te surpreendeu essa decisão e qual é a relevância dela. Mas assim, antes eu queria saber se te surpreendeu essa confortável vitória, né? Nós estamos com 8-1. É apenas o André Mendonça contra até o momento. A tendência é que o Cássio Nunes Marques vá pelo voto contrário também. Mas o quanto surpreendeu essa diferença?
Então, Igor, bom, na verdade, assim, o ministro Fachin ontem também votou pela constitucionalidade do artigo 19. A gente está com 8-2. São 11 ministros, só falta É verdade. o Nunes Marques votar. Então, a gente está com 8-2 nesse placar. Mas esse 8 são 8 votos diferentes, né? Eu acho que a gente já esperava uma decisão da Suprema Corte no sentido da mudança da responsabilidade das plataformas em relação ao que está estabelecido no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Depois eu acho que a gente pode avaliar, se vocês acharem importante, explicar mesmo o que quer dizer o artigo 19, as consequências dele, a quem que ele se aplica, mas o julgamento em si é para definir qual vai ser a modulação dessa responsabilidade. A gente está falando de uma responsabilidade que vai ser integral por todos os conteúdos que são postados pelos usuários. Quem quer isso? Até o momento, o ministro Toffoli, ministro Fux, ministro Alexandre de Moraes. Outros ministros votaram por uma responsabilidade parcial das plataformas, ou seja, elas só seriam responsáveis diretamente por conteúdos dados em alguns casos. Alguns ministros falaram só de conteúdos ilegais, outros falaram de conteúdos ilegais e que causam danos, e aí a gente tem várias posições diferentes ali, por exemplo, nos votos do ministro Zanin, no voto do ministro da ministra Carmen Lúcia, no voto do ministro Flávio Dino, no voto do ministro Gilmar Mendes. Então são votos um pouco diferentes, e eu acho que é isso que o ministro Barroso, que também está alinhado a essa ideia de uma responsabilidade parcial das plataformas, diz quando informa que vai ser necessário entender as consequências desse julgamento. Então a gente tem uma maioria das plataformas para aumentar a responsabilidade das plataformas no contexto do regime previsto atualmente desde 2014 no Marco Civil da Internet. Isso a gente já esperava, mas alguns votos foram um pouco surpresa nesse processo, e essa diferenciação, essa graduação de qual vai ser o nível da responsabilidade que vai ficar estabelecido ao final, que ainda não está clara para ninguém. Esse é o grande debate, e do outro lado a gente tem, como sempre, uma ressalva gigantesca das Big Techs, das empresas de tecnologia para qualquer regulação. Não é só sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, não. Essa ressalva é permanente, ela inclusive coloca lobbies no Congresso Nacional, quando a gente está falando de legislação das redes, de legislação, enfim, até da inteligência artificial, da internet como um todo no Brasil, e está sempre presente. Eu vou trazer o nosso debate aqui para o Juninho, uma pergunta, não sei se ele vai conseguir responder, porque não é uma pergunta que a gente consegue responder nem objetivamente, a gente tem que analisar os pormenores políticos de uma maneira que eu acho que você é muito mais capaz do que a gente, Juninho, mas por que você acha que as Big Techs têm tanta ressalva para mudar a legislação que responsabilize essas empresas diretamente pelos crimes cometidos na internet por usuários que estão dentro dessas plataformas de redes sociais? Porque, de alguma maneira, as Big Techs, elas são um elo importante para a forma de acumulação do capitalismo contemporâneo. Hoje, esse capitalismo especulativo, transnacional, ele tem transitado por algo que o professor Denis de Oliveira tem chamado de ação direta do capital, onde essas grandes corporações, elas são tão grandes, acumulam tanto dinheiro, que elas são maiores do que os estados nacionais. E elas atuam sobre os estados nacionais como se elas, em vez dos estados nacionais regulá-las, elas que querem regular os estados nacionais. Então a gente viu, por exemplo, quando ali o projeto que o Orlando Silva foi relatado, o grande lobby que se constituiu para impedir que avançasse a regulamentação das Big Techs, né? Você vê mesmo na própria eleição do Trump o papel que as Big Techs tiveram. Então, de alguma maneira, a parte da engrenagem do funcionamento hoje dessas grandes mídias, dessas grandes redes e produtoras de conteúdo, etc., passa por essa desregulamentação faz parte do negócio para a acumulação da riqueza desse negócio, não ter coisas que restringam Sim. o alcance e a possibilidade desses algoritmos trabalharem nesse sentido. Então, de alguma maneira, eu diria que hoje é um elo ideológico importantíssimo, um aliado importantíssimo da extrema-direita, ter
as Big Techs, elas são esse elo, né, ideológico e estrutural que tem uma proporção e uma dimensão transnacional e que a regulação impede que eles continuem se reproduzindo. Então, de alguma maneira, a desregulação é funcional a uma estrutura de sociedade de um capitalismo de caráter neoliberal, fragmentado, especulativo e etc, etc. Né? Depois a gente pode ir aprofundando mais essa discussão. Então, eu acho que hoje em dia, inclusive, a gente, além da bancada do boi, da Bíblia, de tudo, nós temos que falar de bancadas techs, né? Porque o poder de fogo que eles têm, do ponto de vista, eles se transformam também dentro dos estados nacionais como forças políticas, né? Então a gente vai ver, por isso que é importante essa movimentação do STF agora, porque não regularizar, não regulamentar, não restringir, não criar minimamente uma regulação desse setor, isso vai ter impacto direto no debate político eleitoral do ano que vem. Né? Porque isso vai se transformar em força política que vai atuar direto. Na verdade, já é uma força política, e se não for regulamentada, vai ter um peso ainda maior e decisivo, inclusive, na disputa eleitoral do ano que vem. E o engraçado é que você traz a eleição do Trump, né? Como as Big Techs perderam o pudor de aparecer do lado de uma ideologia política, porque na primeira eleição do Trump, a participação dessas Big Techs no resultado final era tratada até como teoria da conspiração. Não sei se você lembra, Igor, documentários sobre o assunto, e todo mundo falava... Nessa última, elas estavam ao lado dele na posse. Exato, e vestindo a camisa, literalmente. detalhe, Tinha um ministro. Exato. Ministro, entre aspas, né? Exatamente. O Elon Musk tinha status de ministro já? Acho que dava Era pra um chamar. convidado ali, né? O status que fosse, até gesto nazista, o cara fez. Então, Agora, é interessante, só como. um pequeno parênteses, né? É que o Vale dos Silícios, né? Que é onde nasce boa parte dessas era visto como um lugar meio disruptivo, né? Meio vinculado a ideias libertárias, etc. E a gente está vendo que está muito longe disso, né? Hoje está muito... Aquela ideia de jovens no Vale do Silício, né? De uma juventude se organizando. Woodstock, né? Um novo Woodstock, né? Vamos mudar o mundo. Bia, queria trazer para... Eu sei que você introduziu essa ideia, mas eu queria para nossa audiência ficar na mesma página, queria que nos ajudasse. Um dos pontos centrais que os ministros falaram muito durante seus votos foi o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Queria que você explicasse um pouco o que é o artigo 19. Eu sei que você já introduziu essa ideia. E como você imagina que agora, no pós, né, no debate seguinte sobre a matéria, como você imagina que os ministros vão se comportar? Os votos foram divergentes em relação ao artigo 19. Então, essas duas coisas. O que é o artigo 19 e como você espera que os ministros se comportem em relação a ele? Então, Igor, o julgamento desses dois... São dois casos que estão sendo julgados ao mesmo tempo, e os dois tratam exatamente do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Um deles, inclusive, é tão antigo que a rede social aqui diz respeito nem... né? Então a gente está julgando, isso mostra o tempo da nossa justiça para dar respostas em relação aos desafios da tecnologia, e acho que isso só reforça a urgência de uma regulação que, claro, em última instância sempre vai passar pelo Poder Judiciário, mas que não precise depender do Judiciário para a gente ver os direitos da população garantidos na prática, porque é isso, nós estamos avaliando no Supremo Tribunal Federal um caso de responsabilidade de uma plataforma que nem existe mais, né? E o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele diz o quê? Ele diz que os provedores de aplicações, que é tudo que funciona na internet, né? Então, o site do Brasil de Fato é um provedor de aplicação. O podcast é um provedor de aplicação. Então, todos os provedores de aplicação só são responsáveis por conteúdos postados por terceiros se eles receberem uma ordem judicial para derrubar esses conteúdos e mantiverem esses conteúdos no ar. Então, se esses conteúdos ficarem no ar e eles causarem dano, o autor desses conteúdos e também essas plataformas, tendo recebido uma determinação judicial de derrubada, passam a ser corresponsáveis por eles. E aí um questionamento grande que, ora, diante de discurso de ódio, incitação à violência, violação de crianças, né, de direitos de crianças e adolescentes, tentativas de golpe de Estado, racismo, homofobia, transfobia, tudo isso circulando de alguma maneira livremente pelas redes sociais, dependendo somente das políticas de autorregulação, né, dessas plataformas, e entender
se um conteúdo viola direito ou não para derrubá-las, o quanto que isso, de fato, cria um lugar de extrema permissividade para esses conteúdos se perpetuarem, se multiplicarem, gerarem engajamento e serem politicamente, como o Juninho acho que muito bem colocou, utilizados. Então há um questionamento se esse artigo 19 seria constitucional, porque ele não estaria, na sua implementação, violando outros direitos da população brasileira. E aí há uma maioria dos ministros entendendo isso. E aí, o que num caso desse de julgamento de constitucionalidade de um artigo específico de uma lei, o que o Supremo Tribunal Federal pode fazer? Ele pode dizer, esse artigo é plenamente constitucional e tudo segue como está. Ele pode dizer, esse artigo é totalmente inconstitucional e você derruba esse texto completamente. E aí eu posso falar um pouquinho de impactos que isso traria, porque esse artigo ele não trata só das plataformas de redes sociais, ele trata absolutamente de todos os conteúdos que circulam na internet em outros serviços, em outros formatos, e não em plataformas que são formadas por conteúdos postados por terceiros, mas, por exemplo, sites de notícias, né? Se os sites de notícias passassem a ser responsáveis pelo conteúdo que você gera, por exemplo, num comentário que você faz, que tipo de consequência isso ia ter? E você pode ter um caminho do meio, que é o caminho onde a maioria dos ministros já se posicionou, que é esse artigo continua constitucional, porque ele diz respeito ao conjunto dos provedores de aplicações e de conteúdos, e não só as redes sociais, porém, ele precisa ser interpretado conforme outras leis. Então, outras leis, quando você for analisar um caso específico de danos causados por conteúdos de terceiros, você tem que analisar outras leis também, e não só o artigo 19 do Marco Civil da Internet isoladamente. E aí, quais são essas leis? Essa é a questão da modulação que a gente está falando dessa responsabilidade. A gente vai considerar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai considerar o Estatuto da Igualdade Racial, a gente vai considerar o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai considerar a própria Constituição brasileira, princípios constitucionais que estão lá, que tratam da proteção dos direitos humanos. Então, acho que é essa modulação que está sendo discutida agora, e do ponto de vista do Comitê Gestor da Internet no Brasil, onde eu ocupo um dos assentos ali de representação da sociedade civil, a gente entende que é positivo que o Supremo Tribunal Federal esteja fazendo essa discussão num contexto em que esse debate foi completamente bloqueado no parlamento. Esse era um debate que deveria estar sendo feito pelo parlamento, a gente já deveria ter regulado o funcionamento das redes sociais por uma questão democrática de proteção de direitos individuais e coletivos no Brasil, mas a associação do poder econômico das plataformas com o poder político de um conjunto grande de partidos ali, mas principalmente da extrema-direita, isso bloqueou os textos, não só lá atrás o projeto que era apelidado de PL das fake news, que é o projeto de lei de responsabilidade, transparência e liberdade na internet, o 2630, mas outras iniciativas também sofrem um enfrentamento brutal ali, um bloqueio brutal de parlamentares que se aliam aos interesses econômicos dessas empresas, porque têm interesse em que as redes sigam funcionando assim para o seu projeto político, né? A liberdade de expressão absolutista, que permite todo tipo de discurso, e que não é a liberdade de expressão que está prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde os direitos precisam coexistir em equilíbrio entre si, interessa a esse projeto político desses grupos partidários, institucionais, e essa aliança é muito frutífera para ambos, né? Então, isso tem bloqueado. Então, num cenário em que a gente não consegue avançar no parlamento com uma regulação mais detalhada, é importante que o Supremo dê um recado dizendo que as coisas não podem continuar como estão. Sim. A gente precisa avançar em relação a isso, e são esses 8 votos que vão um pouco nesse sentido. Uhum. A questão é, se a gente tivesse uma maioria de votos dando uma responsabilidade total para as plataformas por todos os conteúdos que circulam ali, inclusive esse nosso aqui, da nossa conversa, por exemplo, uhum, que não está violando nenhum direito, né? Haveria um risco de uma moderação excessiva das plataformas. Então, a questão é qual é a dose, né? Porque qualquer remédio numa dose excessiva, ele pode matar. Então, se a gente dá uma responsabilidade integral para as plataformas, isso automaticamente geraria um cenário de um risco também para a nossa liberdade de expressão. Para a liberdade de expressão de grupos já minorizados que usam a internet para se organizar, para se mobilizar, para defender os seus direitos, e que, num cenário em que as plataformas fossem corresponsáveis por todo e qualquer conteúdo, haveria aquilo que a gente fala de remoção em excesso, de moderação em excesso. Então, traria riscos também para a liberdade de expressão.
Então, como é que a gente encontra esse equilíbrio? Eu acho que esse é o desafio que está colocado e, particularmente, pessoalmente, eu fico feliz que o Supremo tenha ido, na sua maioria, para o caminho do meio, né? A gente já tem 5 votos nesse sentido para esse caminho intermediário, que é determinar que o artigo 19 siga ali como um regime geral, inclusive para os outros provedores de aplicação que não são redes sociais, mas ele possa ter condição de ser interpretado à luz de outras leis brasileiras para proteger a liberdade de expressão e esses direitos fundamentais. Sim, e é importante a gente fazer uma ressalva aqui também, diante de tudo que a Bia trouxe. Muita gente usa esse tipo de análise do Supremo Tribunal Federal para dizer que a gente vive uma ditadura judicial, que o Supremo é que manda no país. O Supremo está analisando 2 processos que foram colocados para a Corte, ou seja, a Corte foi provocada e vai decidir sobre essa provocação. E a Corte vai decidir sobre essa provocação e essa decisão deve se estender para outros casos somente porque o nosso Congresso Nacional se recusou a colocar esses limites, como a Bia bem trouxe aqui para a gente. Então, é preciso lembrar que o Supremo Tribunal está fazendo agora é decidir em cima de uma provocação, como é o caso do casamento gay, Igor, que muita gente fala, né? A gente não tem lei que permite que pessoas homoafetivas se casem no Brasil. A gente não tem nenhuma lei que o Congresso tenha feito a respeito disso. E, na verdade, a gente tem um monte de iniciativas para derrubar esse direito. A gente só tem esse direito garantido no Brasil porque o Supremo julgou um caso, que é o que está acontecendo agora. Então, precisa deixar isso bem claro, né, Igor Carvalho? Pelo amor de Deus. Exato. A gente tem até uma questão daqui a pouco sobre o papel do STF nessa história, né, Nara? No segundo bloco a gente conversa com a Bia. Ô, Juninho, deixa eu te falar. Ontem o Flávio Dino, em determinado momento ali no debate, no plenário, eu vou abrir aspas aqui, pedir permissão para ler, ele disse o seguinte: talvez o monitoramento mais agressivo das redes sociais é feito pelos Estados Unidos, que sancionam muito fortemente a partir de postagens, negando visto, patrulhando e expulsando imigrantes. E aí ele aproveitou para lembrar que agora os Estados Unidos passará a exigir para quem pedir visto de estudante que as suas redes sociais estejam abertas, que as suas publicações elas sejam públicas e que os Estados Unidos possam ver a sua opinião sobre qualquer tema que você se propõe a discutir nas suas redes sociais. Que paralelo você faz entre essas... Porque nós temos um setor da política brasileira, mais especificamente a direita, que insiste na ideia de que, olha, é censura, é cerceamento à liberdade de expressão. E aí você tem um parâmetro moral, ético e político deles que age dessa forma no ambiente da rede social. Que paralelo, como você cruza essas informações, Juninho? Eu acho que a gente precisa voltar a falar de imperialismo, Igor, né? A postura norte-americana, não só nesse caso, em vários outros, né, como as guerras que a gente está vivendo hoje, é uma postura imperialista. É uma postura de dizer, olha, nós queremos liberdade para os outros, né? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Então, você quer ter o controle sobre, né, sobre o seu território, sobre quem acessa, diz que é um favor permitir que as pessoas entrem, mas esquece de dizer que boa parte dos trabalhos na área de serviços norte-americanos é feito por migrantes, né? Esquece de dizer que, inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez todo um programa para trazer cientistas do mundo inteiro que estavam em países em guerra para desenvolver tecnologias, né? Então, agora que esse projeto imperialista está em decadência, ele vai criando mecanismos autocráticos, né, para poder impor regulações a partir dos seus próprios interesses dentro do seu projeto político. Então, eu acho muito interessante o que a Bia traz, né, essa questão da liberdade de expressão, né? São sempre mecanismos utilizados ideologicamente para justificar ações criminosas, né? Ações de violência, ações que infringem em outras barreiras, né? Aquele princípio que a nossa mãe nos ensina, né? Que
A nossa liberdade termina quando começa do outro, o respeito ao outro. Essas coisas básicas do convívio social são banalizados diante dos interesses econômicos, que é isso também a gente não pode perder a dimensão, que todo esse debate ele não é um debate moral, ele é um debate político-econômico, né? Então o que nós estamos dizendo é que é funcional a essa estrutura de sociedade que a gente vive, do dinheiro especulativo, da grande concentração em empresas transnacionais. Elas precisam dessa desregulamentação para garantir o seu funcionamento, a sua reprodução e a sua acumulação de riqueza. Então, nós que acreditamos num outro modelo de sociedade, precisamos frear isso. Falar, olha, não, nós precisamos ter um mínimo de regulamentação, porque toda essa estrutura ela está a serviço apenas de um interesse, que é de acumular em detrimento de atacar e violar direitos de uma ampla maioria. E aí, só para concluir... Fica à vontade. Eu estava ouvindo ontem a mídia hegemônica, né? Estava comentando aqui com a Nara um pouco antes de começar. Os burgueses. Que entraram em desespero porque o Putin autorizou um novo aplicativo de mensagens na Rússia, né? E aí o discurso da mídia burguesa é que, olha, mas tem que tomar cuidado porque isso pode violar a privacidade, né? Como se a gente tivesse privacidade usando o WhatsApp, usando as redes sociais da Meta, usando, né? Como se... muito pelo contrário, né? A gente não tem nenhuma autonomia sobre tudo que a gente compartilha, curte, tudo isso volta a serviço como, né, aquilo que alguns intelectuais têm chamado de acúmulo primitivo de dados, né? Então tudo que a gente fornece de dados, isso vira a acumulação de capital para essas big techs ganharem dinheiro, vendendo, inclusive, desde o CPF que você põe na farmácia, que eles usam depois para vender para convênio médico, enfim, e aí a gente vai multiplicando. Ou seja, isso que nós estamos discutindo é só a pontinha do iceberg, né? A biometria facial também, né, Juninho? Biometria facial. Que hoje um dos problemas que nós temos com a expansão do racismo estrutural racismo algoritmo, o racismo algoritmo. E tem uma coisa que você fez uma amarração aí com a questão econômica. Havia, obviamente, ninguém é ingênuo de achar que não havia pretensões políticas dessas big techs, chamadas big techs, mas nós não podemos esquecer que na última eleição, como disse a Nara, eles estavam no Salão Oval na eleição do Trump. Exatamente. Eles estavam na posse do Trump. Eles discursaram com o Trump. Então, assim, tá evidente que não há a mesma preocupação com o aplicativo russo que haverá com as big techs que têm relação com os Estados Unidos, né, Nara? Não, e aí elas podem monitorar perfil de estudante, perfil de imigrante, para impedir o ir e vir das pessoas. Mas a gente não pode monitorar as big techs para fazer cumprir a lei brasileira que está colocada desde 1989 e que, aliás, é elogiadíssima no mundo todo. Não vou nem entrar nessa seara, senão a gente vai começar a destilar amor pela nossa Constituição aqui, que é o que a gente tem. Vou voltar a falar com a Bia, porque, Bia, na sua fala, você comentou que poderia falar um pouquinho mais sobre os desdobramentos dessa decisão a respeito do artigo 19 para outros casos, situações semelhantes. Então, queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso. Se não der tempo de falar agora sobre esse segundo elemento, tudo bem, mas a gente está muito interessado em entender também o que isso faz na nossa vida, no consumidor final, digamos assim, quem está ali postando conteúdo nas redes sociais diariamente. Mas, inicialmente, se você puder fazer esse comentário que você tinha colocado na tua primeira fala sobre esse tema, o que é que essa decisão, quando finalizada, pode trazer para futuros casos, situações semelhantes, etc.? Nara, vamos pensar aqui, então vamos fazer uma especulação, mas com alguma base de realidade, entendendo que a gente já tem 5 votos e só falta mais um voto acontecer, no sentido de ir por esse cenário de interpretação conforme da Constituição. Então, o que vai acontecer? Os ministros eles vão definir que o artigo 19 do Marco Civil da Internet ele continua válido ali para outros serviços que circulam na internet e que no caso das redes sociais ele precisa ser interpretado conforme outras legislações e considerando também outros princípios constitucionais e considerando inclusive um próprio artigo do Marco Civil da Internet que lá no seu artigo 3º diz que
As empresas que operam no ambiente digital no Brasil, elas também são responsáveis pelos serviços que elas prestam, né? E esse artigo, em geral, é ignorado pelos juízes quando vão fazer análise de casos específicos sobre danos causados por conteúdos postados por terceiros, eles ignoram e ficam lá só no artigo 19. Então, a gente já tem, inclusive, uma base normativa importante que deveria estar sendo usada, inclusive pelo Poder Judiciário, para interpretar esses casos e que vem sendo ignorada. Então, vai ser importante essa orientação da Suprema Corte nesse sentido. O que vai passar a acontecer? Se as plataformas, elas são, então, corresponsáveis por danos causados por terceiros em relação a determinados tipos de conteúdos ilegais, e aí essa listinha do que é ilegal ou não, a gente ainda precisa entender qual vai ser a tese final que o Supremo vai colocar. Essas plataformas vão passar a remover, a gente entende que elas vão passar a remover mais esses conteúdos, elas vão ser mais proativas na remoção desses conteúdos. Então a gente vai ter um cenário que a gente imagina que alguma limpeza da toxicidade do ambiente informacional ali nas redes sociais vai se dar, porque temendo essa responsabilização por esses danos, elas vão ser mais proativas na remoção desses conteúdos. Qual que é o problema que a gente tem? Qualquer descumprimento dessa decisão, dessa leitura, dessa interpretação que o Supremo determine que as plataformas precisam começar a fazer, para o bem ou para o mal, então, tem uma série de conteúdos racistas circulando e elas não estão proativamente removendo, ou então elas estão removendo conteúdos que são de luta dos movimentos negros, alegando que isso é conteúdo racista, porque vamos lembrar, quem vai fazer essa remoção não são seres humanos, né? Vão ser máquinas. Então vai ser tudo automatizado, então vai ter erro pra caramba. Então, assim, essas remoções estão abusando, estão cerceando uma liberdade de expressão legítima, sim ou não. Qualquer questionamento disso vai precisar passar pela justiça, de novo. Por quê? Porque a gente não tem no Brasil um órgão regulador que trate desse tema. Ao contrário, por exemplo, aqui na Europa, a implementação de regulação de redes sociais, esses países já têm órgãos reguladores que conseguem fazer um acompanhamento par e passo disso, né? Ou pelo menos muito mais cotidiano do que a justiça, que vai precisar ser provocada sobre isso no Brasil. Então, a gente tem uma perspectiva de alguma melhoria na implementação dessa resolução, dessa decisão do STF por parte das próprias plataformas, mas a gente tem uma grande interrogação que e se elas não implementarem? E se elas implementarem equivocadamente? Se elas continuarem abusando e passarem a praticar ainda mais censura privada para determinados grupos políticos, institucionais? A gente tem, por exemplo, estamos vivenciando a história do genocídio em Gaza e tem inúmeros estudos mostrando o quanto que os conteúdos que favorecem a imagem do Estado de Israel circulam mais do que os conteúdos que mostram o genocídio que está acontecendo do povo palestino. Então, isso vai continuar acontecendo. Como é que nós vamos resolver? Nós vamos ter que continuar acionando a justiça. Por isso que a decisão do Supremo Tribunal Federal, para ela ter um impacto de fato, e para ela de fato tornar o ambiente do debate público um pouco mais saudável, ela precisa necessariamente gerar uma consequência que o parlamento brasileiro precisa mexer. Os parlamentares precisam avançar numa regulamentação, inclusive numa regulação que dialogue com a decisão que o Supremo vai estabelecer, para detalhar isso. Como é que isso se faz na prática e qual é a autoridade reguladora que vai garantir a implementação disso, que vai fiscalizar e que vai, por exemplo, determinar que as plataformas tenham que apresentar relatórios de transparência sobre a moderação de conteúdo, que elas tenham que dizer quantas contas elas removeram, quantos conteúdos elas removeram, né? Então, tudo isso vira ainda e mostra que a gente não vai solucionar esse problema com essa decisão. Quando o ministro Nunes Marques der o seu voto e os 11 ministros conseguirem chegar numa tese consensual e isso começar a ser implementado. A gente vai precisar necessariamente de uma legislação mais detalhada, que define o regulador que vai dar conta dessas questões e que trate de outros aspectos sem os quais a gente não vai conseguir resolver esse poder enorme que as plataformas sociais têm, de redes sociais têm hoje, em conduzir o debate público. A gente tem um problema seríssimo sobre conteúdos danosos, sobre conteúdos sobre crimes, sobre fraude, sobre conteúdos que violam o direito de crianças e adolescentes. A gente tem, tudo isso pode ser tocado de alguma forma ou não por essa decisão que vai vir do Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem outros problemas. Vocês mencionaram a questão da privacidade. Sim. Esse tipo de problema não está
não está vinculado a essa discussão que está acontecendo no Supremo agora. A gente vai continuar permitindo modelos de negócios que coletam abusivamente e perfilam cada usuário e direcionam conteúdos para esses usuários, principalmente anúncios, em função dos nossos perfis e dos nossos dados pessoais. A gente vai permitir que a gente continue recebendo propaganda política em função de determinadas ideologias, sim ou não, porque esses conteúdos são pagos no ambiente digital e chegam para a gente em função, em teoria, das nossas preferências, de como a gente navega, das coisas que a gente dá like ou não dá like. Isso não tem a ver necessariamente com conteúdo ilícito. Isso não tem necessariamente a ver com crime. Então, isso não vai ser tocado por essa resolução do STF. Isso mostra que a gente precisa de uma regulação que avance e que trate de outros temas, e é um dever do parlamento fazer isso. Então, eu termino esse comentário dizendo só o seguinte: eu espero que, além de determinar qual vai ser o grau de responsabilidade que as plataformas vão ter por conteúdos de terceiros, o Supremo Tribunal Federal também estabeleça um dever com um prazo para o Congresso Nacional regular essas questões. Porque ele pode fazer isso. Isso já aconteceu em outros casos. O Supremo fala, olha, o Congresso Nacional tem até X tempo para regular sobre essa questão e para implementar isso. Do contrário, outras medidas vão precisar serem tomadas. Porque achar que a gente vai resolver esse problema só com esse julgamento do STF, a gente está num buraco muito mais embaixo, Sim, infelizmente. Sem dúvida. Aliás, a gente podia encerrar nossa conversa aqui, porque essa aula que a Bia acabou de dar pra gente teve algumas falhazinhas na fala da Bia, gente, porque, olha, eu vou repetir, ela falou no comecinho, mas vamos lembrar, ela tá lá no Fórum de Governança da Internet, que tá acontecendo na Noruega. Inclusive, você tá ouvindo uns barulhos aí de coisa caindo, é porque tá acontecendo no lugar em que ela está agora a montagem do fórum. Então, só pra gente justificar os ruídos aí, a ambiência, depois da pandemia a gente aprendeu a se comunicar à distância. Imagina, Bia, não precisa. Eu vim para um lugar bem silencioso, mas eles resolveram desmontar o almoço aqui do lugar que eu vim. Imagina, é bom. É bom que a gente se sente aí do seu ladinho, não se preocupe não. A gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, porque tem muita coisa para falar sobre isso, mas antes, vamos para um rápido intervalo, porque eu tenho um convite mais que especial para fazer para você que está aí do outro lado. Acompanhe o nosso fazer jornalístico popular aqui no Brasil de fato. Vem saber mais sobre como a gente faz jornalismo comprometido, independente, de qualidade, com as pautas dos trabalhadores e trabalhadoras. É só assinar o nosso boletim semanal, para quem gosta do inglês, a nossa newsletter. Semanalmente você recebe tudo sobre o Brasil de fato, sobre as nossas análises a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo. São conteúdos exclusivos direto na sua caixa de entrada, no seu e-mail. Para assinar é só acessar brasildefato.com.br/boletim. É de graça a inscrição, obviamente, porque aqui a comunicação é popular de verdade, só pode ser feita com você. O link está disponível na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo QR Code que está aí aparecendo na sua tela. Acho muito chique, nunca sei para que lado ele está, desse lado aqui. Então acesse o QR Code e assine o nosso boletim semanal. Vamos voltar para o nosso debate, Igor Carvalho. Vamos voltar na Lacerda. Eu e o Juninho, a gente achou graça aqui da sua busca pelo QR Code. A gente é do rádio, Igor. A gente não é da TV, cara. É verdade. Ô Juninho, vamos falar um pouquinho sobre esse mito, essa dicotomia que a direita tenta impor aí no debate público sobre o ambiente das redes, que é essa falsa ideia de que há uma censura. Eu não vou sentenciar que é uma falsa ideia, eu quero ouvir de você. Essa dicotomia entre liberdade de expressão e regulação do ambiente das redes sociais. O que você acha disso? O passo do STF significa uma censura? Então, eu queria dar um passinho atrás, por favor, Igor, porque eu acho que a Bia traz um debate muito importante ali no final da última fala, que é o quanto que essa decisão ela é muito pontual do tamanho do debate que nós, enquanto sociedade, precisamos fazer sobre o mundo digital, né? E aí eu acho que e a necessidade de ter um projeto de lei, né, uma regulação muito mais profunda e ampla.
e como que as condições, inclusive políticas, sociais, hoje são muito desfavoráveis. E eu acho que a gente tem um desafio que é o desafio do debate da educação digital. Eu acho que a gente precisa ganhar a sociedade, né, para esse debate, né? Então, eu acho que quando a gente materializa na prática o que significa a não regulamentação, né? Então, o debate, por exemplo, de proliferação de ataques a crianças, né? Traz para a materialidade o que significa não ter regulamentação nenhuma, que tipo de conteúdo que os nossos filhos podem acessar, né, sem nenhum tipo de regulamentação, né? Quem tem filho sabe bem do drama que é isso, educar nesse ambiente digital tão solto, né? Então, eu acho que a gente precisa ganhar, nós precisamos debater isso mais com o conjunto da sociedade, né? Nós precisamos tornar isso uma bandeira do nosso debate cotidiano, porque isso a questão do mundo digital, né, de toda essa tecnologia digital, é algo que veio para ficar, é algo que não tem retrocesso. E a tecnologia, ela não pode ser um bicho-papão, ela não pode ser vista como algo ruim, né? Ela é um instrumento, né? Inclusive se debate muito sobre inteligência artificial, como uma espécie das máquinas tomando, né, o controle, que eu acho ainda uma bobagem do ponto de vista que, como o próprio professor Davidson costuma dizer, na verdade ainda nós estamos diante de uma exploração do homem contra o homem. A diferença é que as máquinas que mediam essa exploração, elas estão se modificando, né? Mas hoje a inteligência artificial ainda é uma grande calculadora, né? Que recebe comandos, Sim. que tem comandos algorítmicos, etc., que tendenciam para a lucratividade de um determinado setor. Então nós precisamos ampliar esse debate na sociedade. Porque se a gente não ampliar esse debate, não vai haver pressão política que seja capaz de alterar e possibilitar uma regulação mais ampla no Congresso e outras mudanças que são tão necessárias, né? Então, acho que eu falo disso primeiro porque sem esse debate a gente não vai conseguir alcançar essa discussão da liberdade de expressão. É o lugar que a extrema-direita nos colocou, né? Eu, por exemplo, tenho debatido muito sobre o funk, né? Já até falamos sobre isso aqui. Sim. A extrema-direita, a direita, colocou o funk no lugar da violência. Qual que é o papel dos funkeiros, de quem acredita na cultura popular? Colocar o funk em um outro lugar, no lugar de uma cultura popular, da classe trabalhadora, da economia. Eu acho que isso vale para o debate da discussão digital, da comunicação digital, das plataformas digitais, do mundo digital. A extrema-direita colocou nesse lugar, olha, nós precisamos ter liberdade, e essa liberdade né, o faça você mesmo, que está atrelado à ideologia neoliberal, né? Faça você mesmo, a fragmentação da vida, a liberdade para você empreender, para você ganhar o dinheiro, para você fazer o seu corre, etc., né? E aí, o que a gente põe no lugar disso? Como que a gente ganha a sociedade para um debate que essa liberdade, ela no frigir dos ovos, hoje, ela significa uma não privacidade, um não bom convívio social e uma abertura para a produção de violências e de crimes. No fim das contas é isso. Você, em nome da acumulação do dinheiro, você produz violações e crimes contra as pessoas. Discurso de ódio. Discurso de ódio nada mais é do que isso, a proliferação de crimes. Se a gente faz esse debate com a sociedade, será que a sociedade vai concordar de fato na proliferação de crimes, né, e de violações de direitos das pessoas, né? Então, eu acho que nós precisamos debater com a sociedade sobre isso. Tem que ser uma bandeira, tem que estar na agenda política da esquerda, debater isso como uma centralidade. Porque se lá atrás, né, no período do Fordismo, a centralidade era olhar para as fábricas, para esse operariado e discutir sobre as contradições que estavam ali estabelecidas, não tem como pensar as contradições do mundo hoje sem olhar para o mundo digital. Então, isso tem que estar na agenda central da esquerda, de qualquer movimento político que queira alterar
esse estado de coisas. Aí eu vou deixar a minha diretora Camila Salmásio lá no estúdio muito brava comigo, mas eu preciso só, bem rápido, Juninho, pra gente não atropelar o roteiro aqui. Eu senti falta de um envolvimento da esquerda organizada nesse debate. Senti falta de manifestações públicas e tal. Você acha que esse debate, já vimos em vários espaços esse debate sendo feito, não é isso que eu tô dizendo, mas você acha que a esquerda ainda tá um pouco ausente desse, não do debate em si, mas talvez do envolvimento, do engajamento em torno desse tema? Até porque é um espaço em que a esquerda é massacrada. Olha, eu sou de uma época, eu comecei minha militância em 2000, na época dos fóruns sociais mundiais, onde o debate do mediativismo era algo muito presente. Eu acho que nesses últimos anos a gente desacumulou. A gente tem grupos muito importantes que fazem debates muito sofisticados, muito interessantes sobre soberania de dados, sobre, né, tá aqui a Bia que representa aqui muito bem, uma grande especialista há muitos anos, História né? do Acho que Intervozes. Intervozes Uhum. e tantos outros coletivos e coisas que ela produziu e vários outros que a gente conhece produziram, né? Mas eu acho que falta isso transbordar para a política cotidiana dos movimentos sociais, da esquerda. Então, o acúmulo ficou concentrado, essa galera não isolada, né? Porque tá aí, a Bia tá lá na Noruega, lá, debatendo com o mundo, né, sobre isso. Mas falta, de fato, a esquerda como um todo desacumulou do ponto de vista de entender a centralidade desse debate. E eu acho que se ela não rapidamente se sintonizar com esse contexto, isso vai ter consequências, já está tendo consequências drásticas. Então parte do avanço do que se chama hoje de extrema-direita tem a ver com a ausência da gente trazer esse debate para a centralidade. Uhum. E eu acho que isso pode ter, inclusive, consequências mais danosas ainda na disputa eleitoral do ano que vem. Obrigado, Juninho. Tenho certeza que a Camila é o último dia. Amanhã ela tá de férias, então ela não vai ficar brava comigo. Um beijo, Obrigado. Camila. Vamos voltar para a Noruega, então, e na esteira disso que o Juninho traz para a gente. Bia, você já falou sobre a necessidade de uma legislação mais abrangente e a necessidade de ação do Congresso Nacional nesse assunto. Levando em consideração a tua experiência, o repertório que você e as organizações de democracia e uso da internet no Brasil já acumulam, qual é o ideal no nosso país no que diz respeito à ação para a regulamentação da atividade dessas big techs no nosso território nacional? O que vocês consideram essencial? Obrigada, mas eu também vou atrapalhar a Camila, mas eu quero fazer, não aguento não fazer um comentário sobre essa provocação do papel da esquerda, porque eu, assim, me considerando uma pessoa de esquerda, eu preciso concordar e assinar embaixo do que o Juninho disse sobre o quanto essa agenda continua não sendo central e estratégica para o nosso campo. E aí não estou falando de um partido ou de outro, e eu estou aqui falando na minha condição de militante, não como conselheira do Comitê Gestor da Internet, que é um espaço multissetorial, inclusive, que reúne empresas, reúne a comunidade técnico-científica, reúne governo. Então, da minha cadeira aqui de sociedade civil, que eu posso fazer esse disclaimer, né, para fazer esse recorte na minha fala, eu acho extremamente preocupante a postura que o campo progressista, para falar de vários partidos, tem no Congresso Nacional, ou melhor, não tem no Congresso Nacional em relação a essa agenda. Essa é uma agenda que é considerada delicada e problemática. Nossa, agora os moços quebraram vários pratos. Reparei! De verdade. De verdade. Rolou uma quebra agora de pratos. Literalmente, é quase uma coisa grega aqui, mas a gente está na Noruega. Então, assim, os partidos de esquerda entendem esse como um tema delicado e polêmico, que é melhor não comprar desgaste no parlamento. Essa é a linha que a gente vê. E isso acontece não só especificamente em relação à regulação de rede social. A gente tem um projeto tramitando no Congresso agora, que passou no Senado com muito esforço, com muita luta para regular a inteligência artificial. Sim. E na Câmara foi um sufoco conseguir montar a comissão especial que vai discutir a regulação da inteligência artificial com bons quadros do nosso campo progressista,
porque ou o assunto não era prioridade, ou o assunto ia gerar desgaste para o meu mandato, para a minha tentativa de reeleição no ano que vem, e simplesmente os parlamentares não se colocavam para compor a comissão. O Juninho citou aqui o PL 2630, que foi relatado pelo deputado Orlando Silva em 2022, 2023. Quantos debates ficou o deputado Orlando Silva sozinho no parlamento, fazendo a discussão com o centrão, com a direita, com a extrema-direita, e o máximo que um ou outro parlamentar da esquerda se colocava para discutir era para falar das fake news do Bolsonaro. Tudo bem, as fake news do Bolsonaro é um problema enorme para a nossa democracia, mas assim, a gente está falando de um problema muito maior, a gente está falando, vocês citaram aqui reconhecimento facial, a gente está falando de uma mediação por essas grandes empresas de absolutamente todos os aspectos das nossas vidas, a gente está falando de trabalho online, a gente está falando da questão de saúde, enfim, todos os aspectos que estão relacionados a isso, se a esquerda não entender isso como uma centralidade, e a regulação como uma necessidade para uma disputa de projeto de país, a gente vai continuar enxugando gelo e a gente vai saltar de crise em crise. E o que a gente viu em 8 de janeiro de 2023 é fichinha perto do que vai vir por aí. Então, queria me somar a esse desabafo aqui e um alerta, na verdade, um pedido para que a gente possa considerar essa agenda como central. A sociedade civil que trabalha com esse tema, ela tem tentado mobilizar, a gente segue tentando mobilizar, inclusive aproveitar para fazer um convite ao vivo aqui, entre os dias 7 e 9 de setembro vai acontecer o 5º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação em Fortaleza, no Ceará, que vai ter a discussão de regulação de plataformas digitais como um dos seus temas centrais. Então é o momento da sociedade, dos movimentos, de outras organizações de outros campos poderem se somar para a gente ter condição de fortalecer essa luta nessa agenda. E aí isso dialoga um pouco com a pergunta que a Lara trouxe. Vocês estão me ouvindo ou está muito barulho? Se vocês preferirem, passa aí eu volto daqui a pouco. Não, estamos ouvindo sim, estamos ouvindo. Eu ia pegar o gancho aí do fórum, mas vou deixar você concluir, claro. Não, eu só ia falar que eu acho que esse é um pouco o cenário que a gente tem, né? E se a gente tem um projeto de lei como é de inteligência artificial que a gente não está conseguindo ganhar prioridade do ponto de vista do campo progressista para fazer esse projeto ser aprovado, a gente tem muita dificuldade de que um eventual novo texto que vai ser enviado pelo governo federal para o Congresso Nacional, e essa é uma promessa que está colocada, a gente não sabe quando isso de fato vai acontecer, esse texto vai ter dificuldade de passar. Agora, para ser muito sintético aqui, eu acho que ele tem que ter 3 aspectos principais. Qualquer regulação que venha, ela precisa ter 3 aspectos principais. Ela precisa ter fortes mecanismos de transparência. A gente precisa entender como essas empresas funcionam. A gente não pode continuar nessa opacidade da moderação de conteúdo, da distribuição de conteúdo de uma maneira como ela é hoje. Ela precisa ter um aspecto de responsabilidade, que passe pelo que está colocado no Supremo Tribunal Federal, mas que vai além, porque essa responsabilidade precisa alcançar outros tipos de conteúdos. E ela precisa ter um forte aspecto de proteção da privacidade, porque o modelo de negócios dessas empresas é baseado exatamente na coleta dos nossos dados pessoais e no direcionamento de conteúdos a partir dos nossos dados pessoais. Então, acho que esse é um tripé que está colocado ali, que precisa acontecer necessariamente em qualquer regulação que venha. E aí, um guarda-chuva geral para isso, para além dos eixos do projeto, tem que ser necessariamente a gente ter um órgão regulador. O brasileiro vai criar um novo órgão regulador, ou se a gente vai usar alguma estrutura já instalada no Brasil. E aí, pessoalmente, novamente, a minha perspectiva é que o melhor lugar que a gente teria para fazer isso seria na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Mas a gente precisa aumentar necessariamente uma participação social nessa discussão. Isso não pode ser um debate só técnico, isso tem implicações políticas, não partidárias, mas políticas para a vida do país mesmo, da vida das pessoas. A gente está falando de direitos humanos. A gente precisa entender que vai ter um aspecto técnico de fiscalização e de implementação de uma eventual lei, mas precisa haver mecanismos de participação social para fiscalização dessa implementação, justamente para que as plataformas não abusem das brechas que a legislação eventualmente trouxer para ela, mas também para que o governo de plantão não abuse disso. E aí a gente precisa construir salvaguardas, porque a gente não vai estar sempre num cenário de um governo democrático. E aí uma legislação que não permita construir salvaguardas e participação de outros setores na implementação de uma lei que tenha a ver com liberdade de expressão, ela pode ser usada contra a gente no futuro.
Bia, o bom de conversar com você, e não é a primeira vez que eu sinto essa satisfação, é que você adianta o que a gente quer que você nos fale. Resolve o roteiro. Resolve o roteiro. A minha próxima pergunta pra gente finalizar o nosso programa era: e agora? E aí você já vem e fala: a gente precisa de participação social, de um congresso que se mexa, de uma autoridade de regulamentação. Enfim, gente, a gente sempre fala isso aqui no Brasil, de fato, participação popular. Estamos numa janela de um governo progressista, né? Vamos puxar aqui essa lembrança. E se não for nessa janela, vai ser quando que a gente vai participar desse debate? Então, agradeço demais a Bia por essa colocação. E a gente vai agora de dica cultural, né? Para dar uma amenizada aqui no nosso espaço. Ou não, né? Porque às vezes as nossas dicas culturais aprofundam mais ainda. E eu vou com você, Juninho. O que você trouxe para a gente hoje? Olha, Nara, a gente vai aprofundar, viu, esse debate... Com um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, que é Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana, do Davidson Faustino e do Walter Lippel. Esse livro é simplesmente fantástico e super contemporâneo e aprofunda tudo isso que a gente conversou aqui. Não vou falar mais, que a gente está correndo aqui. Siga, compre esse livro, leia, porque... E também tem vários materiais na internet, do Davidson, do Walter Lippel, disponível. Vale a pena. Eu fiz uma entrevista recentemente com o Davidson, que está disponível também no YouTube da Fundação Lauro Campos Marielle Franco, que eu acho que vale a pena para aprofundar essa discussão. Eu ouso dizer para você que está aí nos ouvindo que todas as vezes que você ouvir o termo fanoniano, fanon, corre ler, porque é bom. Mas isso é minha opinião pessoal, né, Juninho? Nossa. Ô, Nara, eu vou pegar uma carona aqui. Vai fundo. Então eu vou indicar, tá? É a revista, eu tô supondo pelo nome que é a revista do PSOL, né, Juninho? É, da Fundação Aqui. Lauro Campos e Marielle Franco, né? Que é a fundação vinculada ao Partido Socialista Olha e Liberdade. essa capa. Não, a capa tá linda. É editada pelo Juninho. Isso. Exato. E tá disponível na internet, tá? No site você consegue baixar o PDF. PDF. Legal. E Tem as matérias. o dossiê de tecnologia digital. Eu vi que já tem aqui também um artigo do Alid, Isso. que preside a FEPAL, falando como o antissemitismo é usado como uma cartada contra a Palestina, né? Perfeito. Excelente. Então fica aqui, a minha dica vai ser a revista Socialismo e Liberdade, editada pelo nosso convidado, o homem de 1000 funções, Juninho. Mil faces de um homem leal. É né? isso. Vamos voltar para a Bia, porque ela também tem dica cultural para trazer para a gente. Bia, qual é a sua recomendação? Eu, na verdade, também vou aprofundar o assunto, mas com duas dicas, com duas produções audiovisuais velhas, já que quem não viu precisa ver, e que a gente precisa rever nesse cenário. E aí eu achei que também era legal a gente colocar outros formatos aqui para discussão também, porque felizmente o streaming está mais acessível para a população brasileira, e aí eu queria falar de um filme e um documentário, para quem não assistiu, obrigatórios. Um é o Privacidade Hackeada, que conta a história da Cambridge Analytica, que foi o escândalo da Meta. Naquela época era Facebook, era Facebook ainda, não era a Meta, que controla várias redes sociais ao mesmo tempo. E ele conta a história como a Cambridge Analytica, usando dados pessoais, decidiu eleições em outros países, e como a denúncia, né, de um informante, de alguém que estava ali dentro e jogou para o mundo a forma como isso funcionava dentro da empresa, dentro do Facebook, fez muita gente despertar para esse problema, e a gente aqui no Brasil, inclusive. Vocês aí no Brasil e eu aqui na Noruega. Nós brasileiros despertarmos para isso. E o segundo é um documentário um pouco mais recente, mas também já tem alguns anos, que é o Dilema das Redes. E aí fala especificamente desse modelo de engajamento excessivo por parte das plataformas e como que isso molda não só o debate público, mas o comportamento das pessoas. E eu acho que tem uma preocupação muito grande, que a gente tem falado sobre a questão do uso das telas pelas crianças, que está bastante em voga, né? Assim, importante a gente estar nesse debate no Brasil nesse momento. A gente vem num contexto em que o celular nas escolas foi proibido, e eu, como mãe, sou forte apoiadora dessa ideia. E aí o Dilema das Redes fala muito como se dá esse mecanismo de engajamento, de
manter a gente ali permanentemente o tempo inteiro engajando, e como que isso constrói os filtros bolha, como que isso constrói as câmeras de eco, como isso isola a gente de perspectivas diferentes. Então são duas produções audiovisuais que já têm alguns anos, mas eu acho que elas continuam muito recentes, e quem não viu precisa ver, e quem assistiu vale rever. Excelente, Bia Barbosa, integrante do Diracom e representante da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet. Valeu, até a próxima, viu? Cadê, Bia? Obrigada, gente. Um abração para vocês. Obrigada Valeu, demais Bia. pelo convite. Desculpa todas as intempéries aqui Imagina. da organização do evento. Vamos para Noruega. Valeu, Nosso Bia. querido Juninho, cientista político. Não demore, Juninho, não demore. Valeu pela presença. Sempre uma alegria estar com vocês aqui. Espero voltar rapidinho. Igor Carvalho, até daqui a pouco na redação. Até já e até semana que vem. Até semana que vem no estúdio. Vamos de créditos. Aliás, obrigada a você que esteve com a gente. Óbvio, até semana que vem aqui no 3x4. Vamos de crédito. 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. Tem direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização hoje de Fábio Balbini, identidade visual de Rafael Canoba. No Brasil, de fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV de Muniz e Ravena e direção executiva de Nina Fidelis. Vamos nessa, até semana que vem.